Olá, pessoal. Eu sou Luciano Freire, professor de teatro das Oficinas Culturais de Franco da Rocha. E hoje eu quero te convidar para mais uma aula de teatro. Hoje nós vamos falar sobre personagens. Quem de vocês aí nunca assistiu uma série e ficou no finalzinho torcendo que o vilão fosse preso ou ele se desse mal no final da história? Ou então que a mocinha ela se casasse com o galã da história, não é? Então, quando a gente assiste qualquer espetáculo, qualquer série, logo a gente identifica os personagens, né? O vilão, a mocinha, o bonzinho, aquele coadjuvante que é o amigo, que age diretamente com o mocinho, né? Com o bonzinho. E o antagonista, que é o vilão, aquele que persegue todo mundo na história. E tem os coadjuvantes, que são os personagens que estão ali em relação direta, não só com o antagonista, como com o protagonista também. Então, hoje agora eu trouxe o protagonista, o antagonista e o coadjuvante. Só que nessa aula eu vou trazer para vocês aqui, nesse perfil de personagens, duas formas de personagens. São aqueles personagens tipos que a gente identifica logo quando a gente vê, né? E os personagens tipos que a gente chama também de caricato, né? Caricato. Quando a gente fala caricato, logo a gente percebe que é um exagero, né? Um exagero de um personagem tipo. Então, eu vou dar um exemplo de personagem caricato para vocês terem uma ideia. Quando eu trago aqui um personagem da roça, né? E eu trago uma figura desse personagem, desse tipo rural. Eu trago aqui, logo na minha memória, o que é que me veio na memória? Quando eu penso em um personagem caricato, nesse tipo de personagem, eu venho logo na minha mente o personagem Chico Bento, né? Chico Bento, vem os personagens que o Mazzaropi fazia, né? Ele trazia muito aqueles personagens rurais, caricatos, de forma caricato. Então essa daí é uma caricatura de um personagem tipo, para trazer para vocês uma forma deles mais ilustrada. Mas trazendo o personagem tipo também. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Eu fotografei algumas imagens de personagens que você bate o olho e logo identifica nesses personagens tipo, né? Eu coloco aí o professor, o executivo, a empregada doméstica, o empregado doméstico. Eu trago para vocês aqui um ambulante, um roqueiro, tipos que você bate o olho e você identifica pela forma de se vestir, pela forma de comportar-se nos ambientes. Às vezes o personagem ele pode trazer também um adereço ou um objeto que defina praticamente quem ele é. Logo assim, quando você olha, você logo identifica. Então, eu proponho agora, nessa aula, que você possa se caracterizar aí em casa, com alguma roupa que você tenha, com algum objeto que você tenha, com a peruca, pode ser com óculos, e que você possa estar se vestindo e se caracterizando desse personagem, né? E estar, de certa forma, se expressando como ele. Então, eu peço que você se oportunize estar fazendo essa caracterização para estar vivendo esses personagens e estar registrando com uma fotografia, com uma imagem de celular, que você possa fazer um vídeo, estar compartilhando conosco no grupo. Então, esses são personagens tipos que eu acabei de trazer, né? O pai, a mãe, a professora, o padre, a freira, um pastor, um personagem religioso que você olha e identifica a partir da forma como ele se veste, como ele se comporta. Aí você vai dizer assim, professor, mas essas pessoas são personagens? Não são pessoas? Eu digo, falando em teatro, falando em dramaturgia, falando nas artes cênicas, nós trazemos essas pessoas como figuras
para representar no nosso imaginário um personagem. Então, o que nada mais é o teatro? É o lugar que a gente vê e que a gente traz a realidade da vida para o palco, para a TV, para o universo da dramaturgia, né? Da representação. Então, nós nos inspiramos nesses tipos, nessas figuras, nessas pessoas, para viver e dar vida aos nossos personagens. Então, hoje eu trouxe nessa aula 2 tipos de personagens. Personagens tipos, que são típicos, que a gente identifica, e os personagens caricatos, que são os personagens mais exagerados, onde você coloca mais exagero, né, para você viver eles. Então, tem vários tipos de personagens caricatos. A concepção e a criação vai ficar dependendo de você, de como você vai fazer desse personagem aí uma caricatura, um exagero, né? Como você vai transformar ele em um personagem caricato. É uma forma de interpretar que muitos escolhem por ser uma forma mais acessível de fazer, né? É uma ponte para você fazer personagens mais densos, mais profundos, logo depois. Então, na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns personagens mais complexos, né? Personagens que a gente pode fazer com a forma mais profunda na hora que a gente vai construir eles. Mas hoje a gente vai prestar atenção mais nos personagens tipos, nesses tipos e nesses caricatos. Então a proposta é essa, que você possa experimentar essa criação e essa investigação aí na sua casa. Não esquece de registrar, manda para mim uma foto, manda para mim um vídeo lá no grupo que nós temos no WhatsApp, para que a gente possa estar compartilhando toda essa experiência e essa descoberta, essa investigação com esses personagens. Quero agradecer a vocês mais uma vez por essa aula. Continuem se cuidando aí e aproveitando para criar bastante coisa a partir dessas ideias que estou trazendo aí. Um grande abraço e até a próxima aula.